Bom, então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa action, né, é um objeto sendo passado aqui como parâmetro, com o username do usuário que vai ser criado. Tem uma validação muito simples aqui para ver se o parâmetro foi passado, senão ele gera aqui um retorno de parâmetros inválidos, que é basicamente um retorno aqui de bad request. E se o usuário tiver sido informado, ele vai chamar um método aqui que eu criei, um método privado, no próprio controle, tem que estruturar isso aqui, tem que criar uma camada de serviço aqui para os usuários. E o que ele vai fazer, ele vai usar o User Manager para verificar se o usuário já está cadastrado no banco de dados. Se o usuário já estiver cadastrado no banco de dados, ele vai retornar aqui um erro, falando que o usuário já está cadastrado. E se o usuário não tiver cadastrado, então ele vai criar o usuário, e tem diversas informações aqui desse usuário que está fixa aqui no código, né? O given name, o password, o e-mail, o website. Então, essas informações aqui estão fixas e é o que precisa ser trabalhado, levar isso aqui para uma camada de serviço, receber todas essas informações aqui como parâmetro para poder criar o usuário. Então, eu tenho o meu Identity Server rodando aqui nesse endereço, né, localhost na porta 5001. E eu tenho aqui uma chamada do Postman configurado para essa API, tá? E onde eu posso passar aqui o username do usuário que eu quero criar. Se eu verificar aqui no banco de dados, esse usuário já está criado, já tem um usuário criado aqui. Se eu tentar criar de novo, ele vai dar um erro. E a gente vai ter que tratar melhor essa tratativa de erro aqui, ela não está legal, não está retornando um erro amigável. Então a gente já tem que trabalhar ali na API a tratativa de exceção. Mas se eu criar um usuário novo aqui, ó, passar um username que ainda não está criado no banco de dados, ele vai trazer aqui para mim o usuário registrado com sucesso. O retorno também não está tratado direitinho na API, tem que tratar. Então, aqui, depois que chamar a criação do usuário, tem que definir o objeto de retorno que a gente vai devolver, definir quais são as informações que vão ser retornadas para quem estiver consumindo a API. E agora a gente tem aqui uma aplicação de exemplo, que é uma aplicação ASP.NET MVC normal, que está consumindo nosso Identity Server, onde as informações estão sendo lidas do banco de dados. Então, se eu startar esse projeto aqui agora, aqui ele já está autenticado com o usuário Fernando. Se eu abrir aqui uma aba anônima, acessei o endereço de uma porta, né? Então ele redireciona aqui agora para mim para o Identity Server. Eu fazer a autenticação, isso num fluxo, né? A gente está trabalhando aí, vai ser um pouco diferente, mas essa aplicação de exemplo é assim. Então, ele redireciona para o Identity Server, para a tela de login, coloquei aqui o usuário que eu acabei de criar, e vou clicar aqui para fazer o login. Ele vai validar a autenticação, ainda no Identity Server, e retornou para mim, para a minha aplicação. Então, nessa página inicial aqui, ele traz as claims desse usuário com as propriedades que estão fixas lá no código, por enquanto, e precisam ser trabalhadas. Então, é basicamente isso aí que a gente tem que trabalhar para criar o endpoint de registrar usuários, né? E a gente tem que também trabalhar o endpoint aqui para consultar os usuários que estão registrados. Então, agora a gente vai ter que trabalhar de novo usando lá o User Manager, né? Tá aqui, ele já está injetado no container de gestão de dependência. Então, basta a gente receber isso aqui como parâmetro no nosso controle que a gente vai ter acesso aqui ao User Manager. Então, que a gente precisa criar a camada de serviço aqui de usuários, para a gente não escrever o código todo aqui no controller.